Essa é a voz da profecia, uma voz de esperança, que proclama a volta do Senhor. Jesus em breve virá. Profecia diz, a palavra diz que ele virá. Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus. Oh, glória! Deus seja louvado por tudo. Que bom receber você mais uma vez aqui no programa A Voz da Profecia, nesse novo ano. Ano de vitórias, ano de bênçãos, ano de realizações. É assim, não é? Crê? Crê para valer? Então receba a bênção. Segura a bênção, não vacila não. E de repente tem alguém me assistindo e pensa assim, tanto problema vai ter esse ano, a coisa está cada vez mais feia, mais complicada. Sim, vai ter problema, a coisa está feia, está difícil, mas você vai ficar pensando nisso? Vai ficar assim derrubadão, jogado para baixo? Claro que não. Coisas ruins acontecerão esse ano, mas coisas boas também. E os olhos dos filhos de Deus estão firmados no Senhor. E do Senhor vem paz, vem alegria, vem esperança, vem vitória. Por isso, vamos para frente, bola para frente. Eu lhe desejo um novo ano de muitas bênçãos, muitas realizações. E quando surgirem as dificuldades, quando caírem as lágrimas, como costuma cantar o quarteto Arautos do Rei, chora, mas chora suas lágrimas no colo de Jesus. E você vai ver que Jesus não deixa ninguém derrubado, não deixa ninguém para baixo. O Senhor tem poder de erguer, de levantar, de abençoar os seus filhos. Por isso, glórias ao nome do Senhor. Vamos viver esse novo ano na certeza de que não estamos sozinhos, porque o Senhor está conosco e a nossa vitória com o Senhor é certa. E já começa o ano dando presente para você, ó que legal. Revista A Procura da Verdade. Já tem aí? Já recebeu esse presente ou não? Se não, é só pedir que a gente lhe manda gratuitamente. Um material lindo, preparado com muito carinho aqui na Escola Bíblica da Novo Tempo. Esse aqui, em realidade, é um guia de estudos da Bíblia.
15 temas maravilhosos. Você vai ter uma compreensão muito mais profunda de assuntos cruciais relacionados à nossa existência, tanto em relação ao passado, o presente, quanto ao futuro, porque a Bíblia é essa revelação suprema de Deus à humanidade. Deseja a revista? Nós vamos lhe mandar. Telefone 0 Operadora 12 21 27 31 21. Você liga para a gente no horário comercial. Outra opção é o WhatsApp, número 012 982 44 0077, tá bom? Manda mensagem de texto, diz assim: eu quero a revista A Procura da Verdade. E ainda tem o site novotempo.com/escola bíblica. Você entra no site e pede a revista. Se você já tem essa e desejar outra, ou outros materiais da Novo Tempo, veja aí no site. Há muitas opções para você, tudo com o objetivo, levar você à Bíblia. Porque, na verdade, a Bíblia é a palavra do Senhor. O propósito maior é levar você para Deus, é claro. A Bíblia é um meio que nos conduz ao nosso Deus e é no encontro com Deus que nós nos encontramos com nós mesmos, com a nossa vida, com o nosso destino, com o nosso passado. Deus seja louvado por isso. Presente da Novo Tempo para você. Não deixe de pedir, tá bom? O mais rápido possível. Se possível, até agora aí. Já manda a mensagem de texto para a gente e nós vamos encaminhar essa revista nos próximos dias para você, para abençoar a sua vida. E assim a gente prossegue com o programa A Voz da Profecia, na certeza de que, pela graça do Senhor, teremos um ano muito abençoado. E o Quarteto Arautos do Rei já está chegando, já está entrando, já está se posicionando para poder louvar a Deus nessa hora e glorificar o nome do Senhor. Por isso eu vou ficar aqui no meu cantinho, perto das fotos, e deixa Deus ser exaltado agora através dessa canção que será apresentada pelo Quarteto Arautos do Rei. Diante de tantas bênçãos, só nos resta louvar o nome do Senhor. Eu não sou ninguém, sujo, cego e sem valor. Sou um refém do mal que me encanta, pobre pecador. Mas ao olhar para a cruz, quebrantado coração, no sangue derramado, eu encontrei perdão. Só me resta louvar ao meu Salvador, cantar da beleza do seu amor. Ao meu coração ele trouxe paz, e por ser feliz só me resta louvar. Hoje eu sou alguém, sei que sou um filho seu. Nenhum tesouro é tão valioso como o amor de Deus. Ele amou quem é bom, e dos pobres levantou. Nas mãos que me salvaram, eu vejo meu valor. Só me resta louvar ao meu Salvador, cantar da beleza do seu amor. Ao meu coração ele trouxe paz, e por ser feliz só me resta louvar. Graça que me
só me resta louvar. Todo ser que respira, louve o nome do Senhor, louve sempre. Na alegria e na tristeza, na prosperidade e na adversidade, louve o nome do Senhor, na saúde e na doença. Parece até um casamento, não é? Mas é assim mesmo. A vida cristã é um casamento com Cristo, é uma união permanente com o nosso Deus. E em todas as horas, tristes ou alegres, nós louvamos o nome do Senhor, porque Ele é, sim, digno de todo louvor e de toda adoração. E olha, este ano 2023, a Voz da Profecia está completando 80 anos de existência, acredita? Verdade, 80 anos. Começou no ano de 1943, em plena Segunda Guerra Mundial. O programa A Voz da Profecia foi o primeiro programa evangélico do rádio brasileiro. É verdade que na Novo Tempo, na TV, estamos há poucos anos, mas esse ministério começou há exatamente 80 anos. O primeiro orador da Voz da Profecia foi o pastor Roberto Rabelo. E de lá para cá, eu sou o 10º orador nessa sequência. Deus me dá essa honra imerecida. E nesse novo ano, no ano dos 80 anos da Voz da Profecia, é claro que vai ter festa, vai ter aniversário, vai ter comemoração. Ao longo do ano, nós teremos aí muito tempo para a gente comemorar essa experiência linda e maravilhosa. E é claro que eu agradeço você pelo carinho de sua audiência, tanto aqui na TV como no rádio. Desde 1943, o programa A Voz da Profecia está no rádio brasileiro, né? E não só na TV Novo Tempo atualmente, aliás, na Rádio Novo Tempo atualmente, mas em muitas outras emissoras de rádio que pelo Brasil gentilmente transmitem o programa A Voz da Profecia. E é claro que todos os nossos programas que estão no rádio, na TV, estão também disponíveis na internet. Assim, esse ministério, para a honra e glória de Deus, continua realizando a sua obra. Vamos para o intervalo rapidinho, mas olha, fica aí, porque na sequência eu volto para pensarmos juntos na palavra de Deus, porque você sabe, o centro do ministério, a Voz da Profecia, é a palavra do Senhor. Fica aí que eu já volto. Vai chegar um momento em que o Senhor dirá basta, e por amor àqueles que aceitaram a sua graça, Ele virá para buscá-los. Por que Ele ainda não veio? O que nós precisamos fazer para que essa vontade maravilhosa de Deus se realize em nossa vida? O que o ser humano precisa fazer para que seja salvo da morte eterna e tenha então a vida eterna? Permita-me a franqueza, não é a cultura morta do mundo que determina como nós devemos viver e no que nós devemos crer. A igreja não é influenciada por ninguém e nós não toleramos os abusos que nós vemos. Foi o seu amor que me resgatou, e a minha culpa foi Jesus quem pagou. A esperança pra mim, liberdade e conforto que vem lá do céu. Tenho vida eternal, vivo longe do mal, porque sei dele eu sou. Sim, eu sou dele, eu sou. Sim, eu sou dele, eu sou. Este é o programa A Voz da Profecia e você está aqui na TV Novo Tempo, o canal da esperança, porque a gente sempre fala de esperança e a nossa esperança está firmada, está alicerçada no Senhor. Por isso que eu disse há pouco, nós vamos viver esse novo ano com a certeza da bênção de Deus. Claro que problemas poderão vir e, aliás, certamente virão, afinal de contas, estamos nesse mundão, né? Esse mundão perdido, complicado, divorciado de Deus, alienado do Senhor, que vive em oposição a Deus. Então, quem vive no mundo desse sabe que passa por uns perrengues aí, não é?
passa por uns pedacinhos difíceis, complicados. Transitamos neste mundo muitas vezes por caminhos difíceis, de luta e sofrimento, mas os filhos de Deus têm os seus olhos firmados no Senhor. Por isso a nossa esperança não morre, a nossa esperança permanece viva. Já ouviu dizer que a esperança é a última que morre? No nosso caso, nem a esperança morre. A nossa esperança está viva, porque a nossa esperança está no Senhor. Deus lhe abençoe, mais uma vez lhe digo, nesse novo ano. E vamos à palavra, mas antes, oramos. Concentramos, levamos nosso pensamento a Deus. Pai querido, peço-te nessa hora, Senhor, abençoa-me e todos que estão orando comigo, para que nesse momento, Senhor, tua palavra venha ao nosso coração e nos fortaleça, para que a despeito das incertezas da vida, nós permaneçamos com os nossos olhos fixos em ti, convictos da vitória. Oramos agradecidos em Jesus. Amém. Amém, amém. O título da mensagem de hoje você já viu aí, A Vontade de Deus. Qual é a suprema vontade de Deus para toda a humanidade? Para todas as pessoas que vivem aqui nesse mundo, sejam elas ricas ou pobres, sejam elas cultas ou incultas, sejam pessoas conhecidas ou totalmente desconhecidas, independentemente da cor da pele, da condição cultural, social, da geografia, da etnia, qual é a vontade de Deus para toda a humanidade? Evangelho de João, capítulo 3, versos 16 e 17. Aliás, o verso 16, dizem que é o verso áureo da Bíblia, não é? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o texto segue dizendo que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse ao mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Qual é a suprema vontade de Deus para toda a humanidade? Ora, se Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. É claro que o desejo de Deus para nós é a vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, até porque nós, seres humanos, já estamos condenados por causa dos nossos pecados. Ele veio não para nos condenar, ele veio não para humilhar os que já estão humilhados, ele não veio para derrubar os que já estão caídos. O Senhor veio não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Esse é o supremo desejo de Deus para toda a humanidade. Posso citar mais? Palavra do Senhor, primeira carta de Paulo a Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, vou ler os versos 13 e 4. Vê se você encontra aí também na sua Bíblia. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versos 13 e 4. Na minha Bíblia está escrito assim: Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O que é bom? E o que é aceitável diante de Deus, nosso Salvador? Paulo diz, ele deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus quer a salvação de todos e absolutamente de todos os seres humanos. O desejo de Deus é que ninguém pereça. Eu citei palavras de Jesus primeiro, em seguida palavras de Paulo. Agora eu posso citar um texto de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 9. Lá está escrito assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada, pelo contrário, Ele é longânimo ou paciente para conosco, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Compreende, não é? O Senhor não retarda, diz Pedro, a sua promessa.
A promessa aqui em relação à segunda vinda de Cristo, para nos buscar, para nos dar a vida eterna. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham como demorada, tardia. Pelo contrário, diz Pedro, Ele é longânimo. Longânimo quer dizer ter ânimo longo. Ele é paciente para conosco. E Pedro diz assim, não querendo que ninguém se perca, que ninguém morra. Claro, em relação à morte eterna, mas que todos se arrependam. Arrependam para quê? Ora, que todos se arrependam para que sejam perdoados e para que tenham a vida e vida eterna. Esse é o supremo desejo de Deus para toda a humanidade. Essa é a vontade de Deus para você e para mim, para todos nós. Que nós tenhamos vida e vida eterna, que nós tenhamos a salvação eterna. É por isso, diz Pedro, que ele não veio ainda, porque ele não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Quando eu penso nesse verso, eu sempre medito no fato de que esse é um sonho impossível que Deus tem. Você já teve também algum sonho assim impossível? Mesmo, não estou falando não necessariamente quando você estava dormindo, esses sonhos que a gente tem acordados mesmo. Em algum momento você pensa assim, como seria maravilhoso se tal coisa acontecesse, mas aí você para e pensa, mas isso nunca vai acontecer, impossível de acontecer. Às vezes a gente tem assim uns sonhos impossíveis, não é? Deus também se reserva ao direito de ter um sonho impossível. Qual é o sonho de Deus? Que ninguém pereça, mas que todos se arrependam para que sejam salvos. Deus sabe, no entanto, que esse sonho é impossível de se realizar, porque não depende só dele. No que depender dele, todos se salvariam, mas infelizmente muitos resistem à graça de Deus, muitos fecham o coração para Deus. Por isso vai chegar um momento em que o Senhor dirá, basta. A graça foi estendida a todos, mas infelizmente muitos rejeitaram, e então Jesus virá em glória para buscar os que aceitaram sua graça, e infelizmente os demais estão perdidos, e perdidos para sempre. A razão por que Jesus ainda não veio é esta. O sonho de Deus, o sonho impossível de Deus ainda está no coração dele. Mas, por favor, creia, como já disse, insisto, vai chegar um momento em que o Senhor dirá basta. E por amor àqueles que aceitaram a sua graça, Ele virá para buscá-los. Por que Ele ainda não veio? O tempo de Deus muitas vezes é diferente do nosso tempo, mas lembre-se, os planos de Deus são perfeitos. E os planos de Deus sempre objetivam a salvação da maior quantidade de gente possível. Porque isso é a vontade de Deus. E você está me assistindo e de repente pensa assim, o que nós precisamos fazer para que essa vontade maravilhosa de Deus se realize em nossa vida? O que o ser humano precisa fazer para que seja salvo da morte eterna e tenha então a vida eterna? Simples. Nós precisamos nos submeter à vontade de Deus, aos planos de Deus, à condução dEle. Acredite, meu amigo, minha amiga, não há salvação fora da vontade de Deus. Nossa vontade está contaminada pelo mal e nos conduz à morte. Mas a vontade de Deus, ela é pura, ela é perfeita e nos conduz à vida. A sabedoria está em desistir da nossa vontade e seguir a vontade de Deus para nós. O que muitas vezes, é claro, não é fácil. E a razão por que não é fácil é que nós somos pecadores. Somos inclinados para o mal. E a vontade de Deus é santa, é perfeita. Nos puxa para o bem. É por isso que muitas vezes nós temos dificuldades para vivermos segundo a vontade de Deus. Mas a felicidade está aí. Aí está o caminho da vitória. O texto é conhecido, Lucas capítulo 9, verso 23. E essas palavras de Cristo estão também nos outros evangelhos. Lucas diz assim, Jesus dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me.
Lucas diz que Jesus dizia isso a todos, porque Jesus certamente falou essas palavras em diferentes lugares, diferentes contextos, para diferentes pessoas. Jesus queria que todos tivessem conhecimento e entendimento a respeito disso. O que Jesus dizia a todos? Se alguém quer vir após mim, ou seja, se alguém quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Significa dizer, desista da sua vontade. E Jesus diz, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. É como se Cristo estivesse dizendo assim, olha, você só é meu discípulo se você faz a minha vontade, se você vive de acordo com o que eu oriento, com o que eu quero. Parece radical, não é? Autoritário. Alguém que não compreende direito o Evangelho pode ler esse texto e pensar assim, não, Jesus está muito radical aí, parece até um tirano, déspota. Ele quer anular completamente nossa forma de pensar, nossa vontade, nossos desejos, e a gente tem que ficar seguindo e seguindo absolutamente, radicalmente, só aquilo que Ele quer. Será que Jesus está sendo realmente autoritário, radical? Não. Oh, não. Eu tenho certeza disso. Eu sei que o Senhor só está quando diz assim, se alguém quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Na verdade, Jesus só está querendo nos livrar de nós mesmos, da nossa vontade, que é inclinada para o mal e nos leva à morte. Você compreende? Se nós vivermos de acordo com essa nossa natureza mesquinha, marcada pelo pecado, se nós vivermos segundo a direção do mundo e a tendência da nossa natureza, nós caminharemos inevitavelmente para a morte, morte eterna. Então, quando Jesus diz, negue-se a si mesmo, na verdade, repito, Ele só está querendo nos livrar de nós mesmos. Outro dia li um texto que está no livro Caminho a Cristo, da autoria de Ellen White. E eu considero esse texto muito importante, muito significativo. Caminho a Cristo, páginas 30 e 31, está escrito assim, Deus não pede que nós renunciemos a coisa alguma que traga benefício para nós. Repito, Deus não pede que nós renunciemos a coisa alguma que traga benefício para nós. E ela segue dizendo assim, em tudo o que Ele faz, tem em vista o bem-estar dos seus filhos. O ser humano provoca os maiores males e a maior injustiça consigo mesmo quando pensa e age contrariamente à vontade de Deus. E o texto segue, nenhuma felicidade verdadeira existe no caminho proibido por aquele que sabe o que é melhor e quer o bem das suas criaturas. O caminho da transgressão só leva à miséria e destruição. Forte, não é? Mas muito necessário e muito apropriado para a gente entender. Deus não priva os seus filhos de nada que lhes traga bem, que seja de benefício para eles, que seja de fato bom. Deus só nos orienta a evitarmos, a desistirmos daquilo que talvez a gente até gosta, mas faz mal para a gente, daquilo que pode nos trazer alguma alegria e prazer, mas isso depois se transforma em tristeza, em desgosto. Deus não tira nada dos seus filhos que seja bom para eles. Mas quando nós, filhos de Deus, optamos por viver segundo nossa cabeça, segundo nossa vontade, em oposição à orientação de Deus, então nós estamos andando por um caminho de infelicidade, de miséria, de destruição. Por isso que eu digo, Deus só quer nos livrar de nós mesmos, da nossa natureza depravada que nos leva à morte, e desse mundo perdido que, como diz João, o discípulo amado, jaz no maligno. Tudo que Deus quer nos livrar de todos esses males. Para quê? Para que nós alcancemos a salvação, para que nós tenhamos a vida eterna. Oh, meu amigo, minha amiga, quando Deus olha do céu para a terra, Deus está vendo muito além daquilo que a gente enxerga.
Mesmo no meio das tristezas e lutas da vida, Deus está conduzindo os seus filhos para a vitória completa lá no final. Você compreende? Esse é o sonho de Deus, esse é o desejo de Deus. Que ninguém se perca, mas que todos se arrependam, para que sejam perdoados e abençoados com o dom da imortalidade, com a vida eterna. A igreja de Deus, e quando eu me refiro à igreja de Deus, eu me refiro a todos aqueles que confiam no Senhor, que recebem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que amam a palavra de Deus e procuram viver segundo toda a palavra que procede da boca de Deus. A igreja de Deus não segue o mundo. A igreja de Deus segue a vontade de Deus, vive de acordo com toda a palavra, insisto, que sai, que procede da boca de Deus. O cristão não segue o que diz o mundo, guiado por mentes caídas, por gente morta em suas transgressões e pecados. Permita-me a franqueza, não é a cultura morta do mundo que determina como nós devemos viver e no que nós devemos crer. A igreja não é influenciada por ninguém e nós não toleramos os abusos que nós vemos, por exemplo, nas tendências culturais que são ofensivas à palavra de Deus e a um Deus santo. Infelizmente, muitos que se dizem cristãos têm sido influenciados pela indústria cinematográfica, pela literatura, pelas artes, pelas ciências, ou a falsa ciência, porque nós, filhos de Deus, que cremos na palavra de Deus, não temos nada contra a verdadeira ciência. A verdadeira ciência não está em oposição à Bíblia, a Bíblia não está em oposição à verdadeira ciência, porém, a falsa ciência. Nós, filhos de Deus, não concordamos com muitas coisas que vemos, por exemplo, nas artes cênicas, nas redes sociais, nesse mundo perdido. Nós, filhos de Deus, temos valores e princípios que são inegociáveis. O inimigo de Deus, o diabo, através da aculturação, ele tem feito muitos cristãos negarem a fé e perderem seus valores absolutos. Desde o primeiro século da era cristã, nós já fomos advertidos por João, o discípulo amado, de que nós não podemos amar o mundo nem as coisas que há no mundo. Porque, diz João, se alguém amar o mundo, o amor do Pai, o amor ao Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, dos olhos, a soberba da vida, nada disso procede do Pai, de Deus, mas do mundo. E o mundo passa bem como seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Como, pastor, a gente pode obter a salvação, a vida eterna, que é o grande desejo de Deus para toda a humanidade? A resposta é simples e direta. Viva segundo a vontade de Deus. Submeta-se às orientações de Deus, mas isso para valer, de verdade. Não basta ser da boca para fora. Temos um novo ano pela frente e será um ano de vitórias pela graça do Senhor, se você e eu estivermos sujeitos à vontade de Deus, à palavra do Senhor. Mas permita-me a franqueza, será um ano de derrotas espirituais, se nós ficarmos só dizendo Senhor, Senhor, e não fizermos a sua vontade. Eu quero lhe mostrar agora 2 textos interessantes, onde Jesus deixa claro que não basta professar segui-lo, mas é preciso viver de acordo com sua vontade. Eu vou começar aqui com Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 6, a partir do verso 46. Essas palavras de Cristo fazem parte do seu chamado Sermão do Monte. Eu disse Lucas, capítulo 6, a partir do verso 46. Até o 49 está escrito assim: Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Uma pergunta de Jesus, clara, direta, para você, para mim. Repito, por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu mando?
Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Esse é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a rocha, sem alicerces. E quando as águas bateram contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Você é apenas ouvinte e não praticante da palavra? Você é o tipo que aprecia, que aplaude, que acha legal, mas não vive? Então Jesus diz assim: pois que adianta você dizer Senhor, Senhor, e não fazer o que eu mando para você? Você é como alguém que constrói uma casa sobre a terra ou sobre a areia, não faz alicerces, não faz uma base segura. E aí, quando os problemas vêm, a sua fé desaba, a sua casa cai, as suas convicções espirituais descem pelo ralo, porque as suas convicções estão só no nível da sua mente, não no nível das suas mãos. Você ouve, mas não pratica. Que adianta isso? Você percebe que aqui Cristo está fazendo uma forte advertência, mas também aqui há uma promessa. Jesus diz assim: no entanto, se você ouvir e praticar, se você fizer a minha vontade, se você fizer o que eu mando, então acredite, você está construindo uma casa segura. É como um homem que abre uma vala, cava a terra, coloca ali um alicerce seguro sobre uma rocha. E aí Jesus diz assim: quando os ventos são impetuosos, quando a chuva é torrencial, quando os rios transbordam, essa casa permanece firme, inabalável, porque está construída sobre a rocha. Jesus aqui está fazendo uma promessa para aqueles que ouvem sua palavra e procuram praticá-la, para aqueles que colocam uma vida sujeita à vontade de Deus. Eles serão fortes e vitoriosos. Essa é a promessa do Senhor. Quer ver outro texto? Como eu disse, a advertência de Jesus para você e para mim. Eu quero convidar então você agora para as palavras de Cristo que estão no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7. Essas palavras de Cristo também fazem parte do chamado Sermão do Monte. 7, a partir do verso 21, de 21 a 23, Jesus diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Palavras bem parecidas com as anteriores que li em Lucas, não é? Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E aí o mestre prossegue dizendo assim: muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Não basta dizer Senhor, Senhor. Não basta orar uma vez ou outra. Na hora do aperto, clamar por Deus e sua misericórdia. Isso não é suficiente. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E aí Cristo diz assim, naquele dia, referindo-se ao dia final, quando Ele se manifestar para buscar o seu povo, naquele dia muitos hão de dizer: Senhor, nós profetizamos em Teu nome. Em Teu nome nós até expulsamos demônios, em Teu nome nós fizemos muitos milagres. E agora o Senhor está dizendo que não nos conhece? É assim mesmo. Nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticaram o mal. Veja que, com base nesse texto, nem mesmo a realização de milagres é em si uma evidência conclusiva
de que o poder de Deus está em operação. Esses aqui que reclamam com o Senhor, eles faziam sim coisas espetaculares, em nome de Deus. Mas qual o problema? Eles viviam no pecado, por isso Jesus diz, eu nunca vos conheci, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Eles faziam coisas espetaculares, mas não viviam segundo a vontade de Deus, não obedeciam a Deus. Acredite, o maior milagre é uma vida transformada. O maior milagre é uma vida que anda em harmonia com a vontade de Deus. Essas pessoas que vivem de acordo com a vontade de Deus, que constroem a casa sobre a rocha, elas são conhecidas pelo Senhor. Elas fazem, inclusive, parte da família de Cristo. Um dia Jesus estava pregando, e aí, isso está lá em Mateus capítulo 12, algumas pessoas chegaram e disseram para Jesus assim, Senhor, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora, querem lhe ver, a casa estava cheia. Jesus falava a muitas pessoas ali dentro daquela casa. Maria e os irmãos de Cristo estavam lá fora e alguém disse, olha, sua mãe e seus irmãos estão aí fora. E aí Jesus disse assim, quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? Ora, como assim? Jesus não sabia quem era sua mãe e quem eram seus irmãos? Claro que sim. Mas por que ele perguntou? Ele perguntou para nos ensinar algo precioso. Então o mestre se virou para os discípulos, para os que ouviam ali a sua pregação e disse assim, eis, minha mãe e irmãos, aquele que faz a vontade do meu Pai, esse é meu irmão, irmã e mãe. Compreende? Todo aquele que faz a vontade de Deus é verdadeiramente um filho de Deus, uma filha de Deus. Os outros, mesmo que digam Senhor, Senhor, mas não fazem a vontade de Deus, eles não são verdadeiramente filhos de Deus. Por isso que no final o Senhor vai dizer, afastem-se de mim, porque eu não conheço vocês. Jesus aponta para os seus discípulos e diz assim, eis aí, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, porque eles fazem a vontade de Deus. Deus lhe abençoe. Deus continue abençoando sua casa, sua família. Deus lhe dê, como já disse, um ano de muitas bênçãos e muitas vitórias. Em síntese, como saber qual é a vontade de Deus para nós? Sua vontade está revelada na sua palavra. A palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. Com oração, nós devemos pedir ao Espírito Santo discernimento para nós entendermos a palavra de Deus. E devemos clamar ao Espírito Santo que nos dê poder para praticá-la. Que o Senhor nosso Deus anule a nossa vontade. Sim, toda vez que nossa vontade for contrária dele, que o Espírito Santo habitando em nós anule nossa vontade, para que nós tenhamos discernimento e sabedoria, optando pela vontade do Senhor. Que o Senhor nos ajude a vencermos o preconceito, o pensamento de que o caminho dele é ruim. Nós precisamos orar como o salmista. Salmo 119, verso 18, o salmista diz assim, desvenda, Senhor, os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Tira de mim a venda, Senhor, para que eu possa contemplar as maravilhas da tua lei, para que eu perceba que a vontade do Senhor é boa, é santa, é perfeita, é agradável. Quando isso acontece, então a santa lei de Deus é escrita em nosso coração. E a nossa obediência a Deus, a sua palavra, a sua vontade e sua lei, nossa obediência torna-se um prazer. A lei passa a ser vista por nós como expressão do caráter de Deus e nós desejamos imitá-lo. Nós desejamos viver de acordo com os princípios do céu, com a vontade de Deus. A vontade de Deus torna-se o maior prazer do cristão. Quando a lei de Deus, a palavra do Senhor, é escrita em nosso coração.
Eu posso citar para você uma outra linda oração do salmista, Salmo 143, verso 10. Está escrito assim: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, que o teu bom espírito me guie por terreno pleno. Bonito isso, não é? Ensina-me, Senhor, a fazer a tua vontade, que o teu bom espírito me guie por terreno pleno. Deus ouve essa oração e Deus atende essa prece com muito prazer, porque lembre-se disso, a vontade de Deus é que todos se salvem, é que ninguém se perca. E Deus sabe que para que a sua vontade se cumpra em nós, Ele precisa nos guiar passo a passo. Mas tudo que Deus precisa é a nossa disposição de que Ele nos guie. Tudo que Deus precisa é que nós nos submetamos, nos sujeitemos à sua vontade suprema. E aí Deus nos guiará por um caminho de vitória. Que a bênção do Senhor esteja sobre você. Eu estou pensando em Jesus no jardim do Getsêmani orando. Lembra dessa experiência vivida por Cristo? Ele orou e se dispôs a submeter-se à vontade de Deus. Nós também devemos pedir e orar como Jesus orou, que o Senhor nos faça conhecer e nos ajude a praticar e a obedecer à sua vontade, para que a glória do Senhor se manifeste em nós e nós sejamos felizes e tenhamos a salvação eterna. Jesus orou no Getsêmani e disse assim: Pai, que não seja como eu quero, mas como Tu queres. Faça-se, Senhor, a Tua vontade. A vontade do Senhor foi feita. Jesus precisou morrer por nós, mas Jesus se submeteu à vontade do Pai. E aquele que se humilhou foi exaltado. Aquele que morreu ressuscitou. E hoje Ele é o nosso bendito, nosso maravilhoso e eterno Salvador. Sigamos o exemplo de Cristo. Sujeitemo-nos completamente à vontade do Senhor. Vivamos segundo a sua palavra e não tenhamos medo, porque com o Senhor a nossa vitória é certa e é completa. Hora da música. O quarteto já está pronto para apresentar esse louvor para a honra e glória do nome do Senhor. Ouça essa música e deixe Deus seguir através dessa canção falando a você. Longe andei, só eu vaguei, quase foi o meu fim. Hoje tudo mudou em mim e renasci. Cego eu fui, posso dizer que a luz de Jesus livrou-me da escuridão, me trouxe perdão. Foi o seu amor que me resgatou, e a minha culpa foi Jesus quem pagou. Esperança pra mim, liberdade em ti, e conforto que vem lá do céu. Tenho vida eterna, vivo longe do mal, porque sei dele eu sou. Posso sentir vida em mim, espero um novo amanhã, nada me faltará. Deus proverá, eu sei. Foi o seu amor que me resgatou, e a minha culpa foi Jesus quem pagou. Esperança pra mim, liberdade em ti, e conforto que vem lá do céu. Tenho vida eterna, vivo longe do mal, porque sei dele eu sou. Essa esperança vive em mim, é a liberdade
em ti vou fluir. Nesse mundo de temor eu quero ver teu amor em Foi o seu amor que me resgatou, e a minha culpa foi Jesus quem pagou. A esperança pra mim, liberdade em ti, e conforto que vem lá do céu. Tenho vida eternal, vivo longe do mal, porque sei dele eu sou. Sim, eu sou dele. Ao longo desse ano, quando surgirem aqueles momentos mais áridos, mais difíceis, mais complexos, quando inclusive o inimigo tentar colocar em sua mente de que você está perdido e não há mais esperança para você, lembre-se dessa mensagem cantada. Você pertence ao Senhor, você é dele. Você é um filhinho, você é uma filhinha preciosa aos olhos do Pai. E por mais que você cometa as suas falhas, seus erros, seus equívocos, e aliás, qual de nós não erra? Quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Mas olha, quando o inimigo estiver dizendo para você que você é um fracassado, uma fracassada e não há mais esperança para você, lembre-se dessa mensagem, você é dele, você pertence ao Senhor. O Senhor não desiste dos seus filhos. Nós só nos perderemos se nós desistirmos do Senhor, mas no que depender do Senhor, nós seremos salvos e eternamente salvos, porque essa é a grande vontade de Deus para todos os seus filhos. Mas para isso, insisto, submeta-se à vontade de Deus, porque os planos de Deus para nós são gloriosos, são os melhores. Nós precisamos nos render a Ele. E eu citei 2 orações dos salmistas, pois eu vou citar mais uma agora, em seguida a gente ora. Salmo 86, verso 11, está escrito assim: ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Põe em meu coração o desejo de temer o teu nome. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e eu andarei na tua verdade. Que oração linda! Você também quer aprender o caminho de Deus, a palavra de Deus? Você também está disposto a andar nas verdades apresentadas pela palavra de Deus? Ore a Deus assim e diga: Senhor, põe no meu coração o desejo de temer o teu nome, de obedecer a ti, de colocar-te como Deus na minha vida, de te colocar no primeiro lugar. Deus te abençoe. Que seja esse um ano de vitórias, sobretudo vitórias espirituais, na sua caminhada com Deus. Vamos orar? Pai querido, nós nos jogamos nos teus braços agora e te pedimos, Senhor, permanece conosco e não deixe que nós nos separemos de ti, Senhor, em momento algum, para que assim, vivendo segundo a tua vontade, nós vivamos com propósito, esperança e vitória, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória ao nome do Senhor. Vamos para frente? Vamos para um novo ano, ano de vitórias com a bênção do Pai. Que o Senhor lhe abençoe e lhe guarde. Lembre-se, a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Um abraço. Tchau.